Olá, eu sou Kátia Antunes, sou advogada, mediadora e consteladora familiar e vim trazer mais um caso hoje prático que conta um pouquinho como que a postura mediadora pode auxiliar nas negociações e viabilizar coisas muito importantes. Eu trouxe um caso hoje de um homem que veio me procurar para um divórcio. Ele me contou que estava casado com essa pessoa já fazia 5 anos, eles tinham uma filha pequena e as negociações todas não estavam fluindo, eles não estavam nem conseguindo se falar mais entre eles. Não queriam, inclusive, no primeiro momento, nem ter esse contato, porque eles não estavam conseguindo. Bom, mas ele queria saber se ele ainda conseguiria resolver isso na forma de um acordo e não numa briga judicial. Bom, a pedido deles, as conversas começaram só entre os advogados, entre eu e a advogada dela, e começávamos a tratar as questões de partilha de bens, pensão, visitas, todas essas questões envolvidas num divórcio. Ele se queixava que ela não queria renunciar ao estilo de vida que eles tinham, mas que ele sozinho não conseguiria mais custear tudo sozinho, que ela dificultava o acesso à criança, que a família dela chegou a ameaçá-lo de morte, a ter umas conversas muito pesadas nesse sentido, ligaram para a mãe dele, assustando ela, enfim, já era um ambiente muito desafiador, já com muitas desavenças, né? Feitas as primeiras reuniões, eu confesso que eu achei que a gente não fosse conseguir um acordo rápido nesse caso e nem talvez evitasse uma briga judicial, que era o que ele estava querendo, né? Mas um belo dia, essa ex-mulher, ela me telefonou. Não sei se pegou contato com um advogado no site, eu sei que ela pegou, me ligou e começou a falar muito rápido e de uma maneira muito desesperada, explicando que ele xingava ela de prostituta e que ele destratava muito ela, que ela estava desesperada de ficar sem dinheiro e largada ela e a filha na rua, de uma hora para outra, enfim. Assim que ela respirou, eu disse educadamente que eu tinha escutado ela, mas que eu não poderia falar com ela naquele momento, que eu teria que retornar para o meu cliente e depois a gente recombinaria como é que a gente seguiria essa história. Bom, falando com ele e pedindo mais detalhes sobre a relação entre eles e como é que eles estavam fazendo esses contatos, o que é que estava acontecendo, enfim. Voltando um pouquinho para trás, até no que a gente já tinha começado, o meu cliente acabou me contando maiores detalhes. Na verdade, eles se conheceram numa casa de prostituição onde ela trabalhava, e aí eles se apaixonaram, casaram, tiveram um filho e ela passou a se dedicar à família, parou de trabalhar. Mas a única profissão que ela conhecia, enfim, era essa de prostituta. E o maior receio dele era ela voltar a trabalhar nesse ramo e ter a filha deles em comum, né? A menina, não, ele não considerava adequado para eles, né? E, e aí a gente começou a conversar sobre diversas possibilidades, inclusive judiciais, de tentar pegar a guarda da criança e de todas as consequências, de como lidar com essa mãe, as consequências principalmente para a criança, né? E ele entendeu que ele queria insistir um pouco mais em construir um novo cenário para eles, antes de seguir para toda essa briga. Bom, seguindo o que eu acredito, a gente foi explorar o que realmente interessava para as partes, em vez de ficar desperdiçando tempo numa disputa de bens, de acusações enfim, não perde sem fim, né? Porque não era essa a questão maior a ser resolvida. E aí, resumindo muito as negociações, com algumas sessões de conversa, a gente restabeleceu o que as partes entendiam como uma boa comunicação, para que eles fizessem isso de uma maneira respeitosa. Veja, eles não precisavam se gostar, eles não precisavam retomar, eles precisavam voltar a conseguir se falar de uma maneira educada e que ambos se ouvissem, né? E conseguiram enxergar as limitações e os pedidos do outro. E, inclusive, começaram a reconhecer até o que o outro estava tentando fazer de positivo ou não nessa relação. Ou seja, começou uma conversa construtiva, né? E acreditem ou não, realmente um acordo lindo foi fechado.
Ambos tiveram que ceder. A mulher passou a morar temporariamente com a mãe, levou a filha pequena junto. Eles mudaram a criança de escola para ficar próxima, para que ela pudesse levar a pé, reduzindo o custo de escola, transporte, moradia. Esse ex-marido começou a custear um curso profissionalizante para ela, para que ela pudesse retomar a vida profissional dela. Estabeleceram uma pensão que seria satisfatória para ambos. Fizeram até alguns combinados muito específicos ali entre eles, que essa pensão poderia aumentar de acordo com o que andasse a empresa dele, e também conforme ela fosse conseguindo entrar no mercado de trabalho, que essa pensão se reduziria. Enfim, um acordo muito personalizado, muito de acordo com o que eles entendiam que era a necessidade deles. Então, isso é muito importante também nesse ambiente mediador. Não interessa qual é a minha opinião, se o acordo é bom ou ruim, o que eles deveriam fazer de um lado ou para o outro, se eles tinham que seguir esse caminho ou outro. O que interessa é a gente conseguir trazer ferramentas para promover essas possibilidades, para promover essas reflexões e essas conversas, porque eu acredito que nenhum terceiro faria essas escolhas melhor do que as partes envolvidas. E esse foi o acordo que eles desenharam para eles, e mesmo num ambiente de discussão acirrada, de muitas brigas e tal, com as ferramentas certas, a gente tem a chance de chegar numa solução e resolver da melhor forma possível para as partes. Foi o que aconteceu e a gente considerou tudo isso muito satisfatório. E essa briga judicial infindável e desrespeitosa, provavelmente, ela foi evitada. Obrigada.